amigos, amigas, telespectadores do programa Vida e Consciência. É um prazer novamente estarmos aqui para tentar levar a luz da doutrina espírita para aqueles que nos escutam e que nos ouvem. Mais uma vez estamos aqui com o professor Rossano, é um prazer imensurável tê-lo aqui, e agradecer o espaço do estúdio ao André Leal, um grande amigo, divulgador, que está tanto nos ajudando com esse programa. Rossano, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Nossos carinhosos abraços, fraterno abraço com voz de muita paz aos companheiros que nos acompanham pelo YouTube e pelo portal Espera Feliz. Muito bem. Hoje a temática do programa Vida e Consciência será sobre o Livro dos Espíritos, que é uma obra básica de Allan Kardec. Então estaremos fazendo algumas indagações, algumas perguntas para o professor Rossano dentro dessa obra. O livro básico do Espiritismo é o Livro dos Espíritos? Sem sombra de dúvida. Nós temos, no século XIX, muito movimento espiritualista no mundo inteiro. Mas o Espiritismo é codificado, organizado pelo professor Allan Kardec, e que no ano de 1857 publica a edição definitiva de O Livro dos Espíritos. Definitiva porque em 1856 saiu a primeira edição com cerca de 500 perguntas, e depois ele é reelaborado e a edição com 1019 questões é lançada no ano de 1857. Então é um livro basilar, é o nosso livro luz. Desse livro surge toda a codificação, né? Então é um livro que deve obrigatoriamente ser lido e estudado por todos os espíritas simpatizantes, quem de fato quer conhecer a doutrina espírita. Qualquer outra obra depois do Livro dos Espíritos pode ser lida, né? Surgem hoje muitos romances, muitos livros. Quer saber se a obra está dentro dos parâmetros reais do Espiritismo? Primeiramente, ler o Livro dos Espíritos. É claro que muitos companheiros iniciam no Espiritismo através de outros livros, né? Um romance, uma obra mais light, mais leve, mas é muito importante que aquele que de fato quer contatar o Espiritismo possa ler essa obra que foi escrita por Allan Kardec. Quando a doutrina nos fala que ela é filosofia, ciência e religião, o Livro dos Espíritos, a dificuldade de lê-lo, ele nos leva ao norte, né? Nos tira muitas dúvidas, nos deixa com dúvidas, e precisamos estar sempre estudando. Nós vemos que o Livro dos Espíritos traz a filosofia espírita, né? O Espiritismo é ciência, filosofia, com consequências ético-morais e religiosas. Então, o primeiro livro é um livro eminentemente filosófico e espiritual, né? E é ciência, espiritismo, porque ele surge a partir de fatos, de fenômenos, né? Que o professor Rivaio, professor Hipólito Leon Denis Rivaio, o nome de Allan Kardec, vai estudar. A partir dos fenômenos surge a proposta da filosofia trazida pelos espíritos. E aí ele codifica, organiza o Livro dos Espíritos, como o título diz. O livro é dos Espíritos. Kardec é o seu organizador, naturalmente, na nossa concepção, um elemento da falange do Espírito da Verdade, encarnado na Terra, para ser essa ponte entre o céu e a terra, entre a espiritualidade superior e o plano físico. Perfeito. Você já citou, né, o grande precursor, o canalizador dessas ideias do Espiritismo. Quem foi Allan Kardec? O professor Allan Kardec, né, ele, filho de um juiz de direito, ele vai estudar em Verdun, na escola de um dos maiores educadores da Europa de todos os tempos, e lá, ele tendo contato em Verdun com a educação em bases também morais, ele vai se preparando, né? Recebe todo o conhecimento necessário e conduz sua vida como pedagogo emérito, publica vários livros comuns, né? Livros da educação formal, acadêmica na França,
E no ano de 1850 ele trava contato com a fenomenologia, né, chamada na época das mesas girantes. Ele é convidado a assistir essas sessões, essas reuniões, e numa das sessões ele percebe, ele era grande estudioso do magnetismo. Então verifiquemos que Kardec não era um homem ligado à religião, ele era um homem espiritualizado, evidentemente, de uma conduta reta, de uma intelectualidade genial, de um preparo cultural fantástico. E aí a Europa, é importante dizer que no século XIX a França era o epicentro da cultura mundial. Tudo para ser aceito no mundo deveria antes passar pelo crivo francês, da intelectualidade francesa, do iluminismo francês, aqueles processos todos, né, dos grandes pensadores como Voltaire, esses homens que questionaram, que vieram quebrar paradigmas. Kardec faz parte desse grupo de espíritos nobres, né? Nasce em 1804 e já depois dos 40 anos, Allan Kardec trava contato com o fenômeno. Ele começa a ir a essas reuniões e percebe, ele que estudava o magnetismo, percebe que ali não havia apenas magnetismo, havia algo mais, uma inteligência a mais, até perceber que havia de fato inteligências, seres espirituais, né, dando as respostas. E ele falava 5 idiomas, começa a fazer perguntas sobre várias questões de psicologia, de filosofia, e os espíritos vão respondendo, até que chega um momento que ele percebe que está diante de uma revelação. Mais especificamente, no dia 12 de junho de 1856, o Espírito Verdade, que é o dirigente maior dessa falange, desse trabalho, dessa revelação, que é a revelação espírita, diz a ele que ele está diante de uma missão. E aí ele assume com a espiritualidade superior esse compromisso de ser o codificador da doutrina dos espíritos. Quando você fala das questões dos fenômenos, igual Allan Kardec buscou através dos fenômenos, não sei se poderia fazer um paradoxo entre a questão dos fenômenos das mesas girantes, no qual você citou do passado, e algum fato da realidade que você mesmo já presenciou. Muito interessante a pergunta. Fenômenos espíritas existem antes do espiritismo como doutrina. É importante isso, porque a história inteira é repleta de fenômenos espíritas. Então, independem de doutrina espírita. A doutrina vem para explicar o fenômeno. Então, nós recentemente visitando um lar, em um lar que a mãe, muito abatida devido à desencarnação de uma filha muito jovem, a mãe nos relatou uma experiência muito interessante. Era 11 horas da manhã, janelas e portas fechadas da casa, ela foi fazer o almoço. E naquele momento, sentindo profundamente a ausência da filha, porque a filha era a primeira a chegar do trabalho para almoçar, essa jovem foi vítima de um acidente, um caminhão que afastou e ela veio a desencarnar. Ela pensou, puxa vida, estou fazendo o almoço, mas não tenho mais minha filha. É aquela dor profunda. Nesse exato momento, uma bandeja com copos sobre a pia, os copos começam a se movimentar. E ela, naquele momento, a dor não permite ela ter medo. Ela percebe nitidamente que é a presença da filha, acredito que com outros auxiliares espirituais, né, movimentando ali, ela disse, era minha filha presente. Para me dizer, de fato, ela não ia se alimentar do alimento físico, mas que ela ainda estava presente, ou seja, que prossegue viva. Então, todo ser humano tem alguma experiência espírita, independente de acreditar ou não, os fatos são os fatos.